Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Nós vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo de número 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, o ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. Queridos, a carta aos Hebreus, ela é tida como carta de um autor desconhecido. Embora eu afirmo que o autor da carta aos Hebreus não é desconhecido. Talvez a mão que empunhou a pena para escrever, esse seja desconhecido. Mas o autor nós sabemos que é o próprio Deus, bem como é autor de todos os outros 65 livros, 66, com a carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi o escritor, mas podemos ter uma ideia de que ele esteve junto com a equipe de Paulo. Alguns defendem que foi o próprio apóstolo Paulo, porém o estilo de escrever não é compatível aos demais livros, ou às demais cartas de Paulo. Mas no término da carta aos Hebreus, o autor ele cita Timóteo. E ele fala algumas vezes no plural, falando deles ou de nós, usando uma expressão como fazendo parte de uma equipe ou da mesma equipe que Timóteo fazia. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele tem certamente as mesmas influências para escrever a sua carta que o apóstolo Paulo. Sobretudo sabemos que, por ser um homem de Deus, ele foi inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo e os demais escritores da Bíblia. Então nós temos diante de nós um livro que é inspirado por Deus, assim como toda a palavra de Deus. É um livro que ele é escrito para judeus convertidos a priori. Quando o autor da carta dos Hebreus estava escrevendo, ele estava escrevendo para judeus que haviam se convertido. E o tema da carta é a superioridade de Cristo. O objetivo do autor da carta aos Hebreus é falar da importância de Cristo e de como Cristo é infinitamente maior do que a lei, do que os costumes judaicos, do que a religião judaica, do que as práticas judaicas, do que os sacerdotes judaicos e de todo o sistema judaico. Então, o tempo todo, ele estará fazendo a defesa ou a apresentação dessa teologia que aponta para Cristo como superior a tudo que foi antes dele. E no capítulo de número 5, ele começa a falar do sacerdócio de Cristo. E ele vai falando de que Cristo é um sacerdote de ordem diferente da ordem dos levitas, ou da ordem que Arão foi.
porque ele cita que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém, e há muitas teorias a respeito de Melquisedeque, que não cabe agora nessa ministração falar, mas Melquisedeque é aquele rei de Salém que, quando Abraão teve uma grande vitória, dá os dízimos a ele, Melquisedeque. E esse Melquisedeque, ele é antes da lei, porque Abraão é antes da lei. Então ele já era sacerdote de Deus antes da instituição do sacerdócio levítico. E o autor aos Hebreus aponta para esse Melquisedeque como um tipo de Cristo, ou seja, aquele que aponta para algo que virá, para alguém que representa alguém maior do que ele. Melquisedeque representou no Antigo Testamento ao sacerdócio de Cristo. E aí ele faz exatamente essa colocação, que os dízimos no Antigo Testamento eram dados de todas as famílias para a família sacerdotal, para a manutenção não só da família sacerdotal, mas das coisas do reino de Deus ou das coisas da obra de Deus. Mas Abraão, que seria aquele por quem viria a linhagem sacerdotal, ele se submete a Melquisedeque. Então é um sacerdote, ou a origem de Levi, ou a origem dos sacerdotes, se submetendo a um sacerdote. E o que o autor aos Hebreus está falando é que Melquisedeque é então maior do que toda a ordem sacerdotal que já existiu, porque Abraão, como principal, ou como pai daquele de onde viriam os sacerdotes, ele honrou a Melquisedeque, ele dizimou a Melquisedeque. Então são os sacerdotes em Abraão servindo a um sacerdote maior. E aí ele usa esse exemplo para dizer: Jesus está acima da lei. Jesus está acima dos sacerdotes, acima dos ritos religiosos, acima de tudo. E ele vai discorrendo sobre isso, mas quando chega no versículo de número 11, parece que o autor dá uma parada e diz o seguinte: olha, a respeito disso, há muita coisa a ser dita, coisas difíceis de interpretar, coisas profundas que eu não posso falar para vocês agora, porque afinal de contas, está acima do alcance de vocês, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Vocês já tinham tempo de vivência cristã para serem mestres, porém ainda são crianças, e eu tenho que me ater a dar leite para vocês, porque criança se alimenta de leite e gente madura se alimenta de alimentos sólidos. E eu não posso falar com vocês ainda sobre aquilo que eu gostaria de falar, porque vocês ainda são crianças. É bem verdade que o autor da carta aos Hebreus não estavam falando que todos os hebreus convertidos, ou todos os judeus convertidos, eram crianças espirituais, mas provavelmente apontando para um grupo que ainda tinha limitações no seu crescimento. E aí, eu, olhando esse texto e ouvindo essa expressão do autor da carta aos Hebreus, comecei a pensar em como isso pode ser aplicado para nós e para os dias em que nós vivemos. E percebo, irmãos, que essa palavra é tão atual hoje quanto ela foi naquele tempo. Que sim, ainda hoje, há muitos que poderiam ser maduros e deveriam ser maduros na fé e que ainda são crianças espirituais, que ainda necessitam de leite e que muitas vezes nós poderíamos juntos avançar, fazer coisas maiores para Deus, viver coisas maiores na presença de Deus, desfrutarmos mais da glória e da presença de Deus, e que Deus tem tanta coisa para ser derramada sobre o seu povo, mas algumas vezes nós ficamos limitados na papinha espiritual. E aí então nasce o tema da mensagem de hoje. Está na hora de crescer. Já é tempo de crescer. Não podemos ser crianças espirituais ou espiritualmente falando para sempre. É necessário que cresçamos. A vida cristã, ela é uma vida
que deve seguir um ciclo natural. E o ciclo é esse: o cristão nasce, o cristão cresce e o cristão frutifica. Esse deve ser o processo dentro da vida cristã. Ninguém é cristão se não nasceu de novo. Ninguém é cristão porque agregou-se a uma igreja, porque agregou-se ao movimento, porque chegou aqui e viu, de repente, ou em outra igreja, fazendo um trabalho social legal, e aí começou a participar, viu um espaço na música e tocava no barzinho lá fora, e aí se encaixou aqui, começou a tocar, se sentiu bem, porque é um pessoal diferente, e aí passou a fazer parte de um grupo, aderiu a um grupo. Ninguém pode ser cristão assim. O primeiro passo para o cristianismo genuíno é o novo nascimento. É aquele momento em que eu percebo que eu preciso de um Salvador e que eu estou errado, indo em direção à perdição. Aí eu ouço a voz do Espírito Santo, que me convence do meu pecado, da justiça e do juízo. E aí então eu passo a ser uma nova criatura em Cristo Jesus e as coisas velhas se passam e tudo se faz novo na minha vida. E eu passo a ver o mundo de forma diferente. E aí eu passo a me comportar de forma diferente e não tem como eu me tornar uma outra pessoa e as pessoas não perceberem. Porque se faço a barba e apareço na igreja, alguém diz, ó, fez a barba. Se corto o cabelo, alguém diz, ó, cortou o cabelo. Se eu tingir o cabelo, alguém vai dizer, ó, pastor, tingiu o cabelo, está tingindo o cabelo de branco, de preto agora. Meu cabelo é preto mesmo. Não tinge não, estou dando só um exemplo. O meu cabelo, eu digo, não está ficando branco, está ficando transparente. Estão sumindo da cabeça. Então, se uma mudança física já é perceptível, quanto mais uma mudança de vida, onde eu me torno um novo homem em Cristo Jesus, onde eu passo a ser uma outra criatura. A minha esposa, ela tem que olhar para mim e dizer, Cristo fez algo na vida deste homem. Os meus filhos têm que dizer, Cristo fez alguma coisa na vida do meu pai. O meu patrão tem que olhar para mim e dizer, cara, o que aconteceu com você? Esses dias eu estava conversando com o Renan, um irmão aqui na igreja, batendo um papo com o Renan, e ele disse, olha, tem uma pessoa lá no meu trabalho que se converteu, só que ela não falou nada para ninguém. Só que eu sempre vi essa pessoa e percebi que nas últimas semanas ela estava diferente. E aí eu perguntei para ela, você está indo na igreja? E ela disse, estou, como é que você sabe? Aí ele disse, porque você está diferente. Porque você está diferente. Ela disse, eu estou indo na igreja, estou sendo discipulada, eu vou me batizar daqui a algum tempo. Olha só que coisa interessante. Como a transformação não dá, irmão, não dá para esconder uma luz, disse Jesus, debaixo da cama. Não dá para ser sal dentro do saleiro. O novo nascimento tem que reluzir. A minha nova vida em Cristo tem que ser percebida pelas pessoas. Então o primeiro passo é o novo nascimento. Todo mundo que nasce precisa crescer. Eu não posso ser um bebê para sempre. Um bebê, ele exige cuidados especiais, um carinho especial, um apoio especial. A criança tem o seu tempo, mas chega uma hora que essa criança tem que crescer. É muito normal ouvir uma criança aprendendo a falar, dizendo papá, mamá, mas não é normal para um adulto. É muito comum ver uma criança que não conseguiu segurar a vontade de ir no banheiro da viagem do McDonald's até a sua casa e a criança fez xixi no carro. Mas não é normal um adulto, a não ser que ele tenha algum problema de incontinência. Não é normal que um adulto diga, eu não consegui, não segurei. Não é normal. Não é comum você colocar fralda em uma criança. Colocar fralda em um adulto significa que esse adulto não é saudável, que ele está enfrentando alguma enfermidade. Então é natural que crianças cresçam, e esse é o segundo passo da vida cristã. Todo cristão que nasce precisa crescer. Todo cristão que nasce precisa crescer. Precisa se tornar um cristão maduro. Algumas coisas que nós vemos em crianças ou em novos convertidos é natural, é aceitável. É aceitável que um cristão novo convertido seja um tanto melindroso. É normal que ele tenha dificuldade de aceitar algumas coisas. É normal que um cristão novo convertido ainda traga consigo a carga da religiosidade dos seus pais.
É normal que um cristão novo convertido, quando alguém diz assim para ele, olha, cuidado aí, hein, se sair na rua aí, sai devagar, a rua é perigosa. É normal que um cristão novo convertido bata na madeira, com quem diz isola. Ele tá num processo. Há um irmão aqui que ele se converteu hoje, ele já está maduro, graças a Deus, mas há anos atrás, ele, ao se converter, ele dava a sua oferta e na oferta ele escrevia no envelope, peço oração pelo meu tio que morreu. Aí um diácono viu aqui e disse, pastor, o rapaz precisa ser orientado, ele está orando ainda por mortos. E aí eu sentei com ele e disse, olha, a vida cristã é assim, o estado intermediário é assim, e aí isso ficou claro para ele, mas ele era um bebê na fé. Então, para uma criança na fé, algumas coisas são normais, mas à medida que nós vamos crescendo, deixamos para trás as coisas que são de meninos. Ou nas palavras de Paulo, quando eu era menino, eu olhava como menino, eu pensava como menino e eu falava como menino, mas agora não sou mais. Então, eu penso que algumas músicas que nós cantamos, nós precisamos tomar cuidado para que ela não seja uma música que nos remeta a uma eterna infância espiritual. Quando eu canto, por exemplo, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, eu tenho que estar dizendo, Senhor, em relação ao no meu relacionamento com o Senhor, eu quero que o Senhor seja sempre pai e eu sempre filho dependente. Ok, se a interpretação é essa. Agora, se eu penso em ser sempre infantilizado, alguma coisa que precisa ser corrigida. Qual é o sinal de quem cresce, de quem amadurece? É produzir. Nós já fomos crianças, nos tornamos maduros, conhecemos alguém, casamos e temos filhos. E vamos levar esse processo, esse ciclo a um outro nível. Agora é o meu filho que nasce, agora é o meu filho que cresce, é o meu filho que vai se reproduzir. E depois é o meu neto, e por aí vai. E a vida cristã também é assim. Todo cristão que nasceu precisa crescer. Ele precisa dar o próximo passo e depois ele precisa dar o terceiro passo, que é produzir. E quando eu digo produzir, eu não estou falando apenas de evangelização, eu não estou falando apenas de gerar um novo cristão. Eu estou falando de produzir frutos que aponte para Cristo. Quando você se declara no teu trabalho cristão, o que é que as pessoas dizem? Quando você diz no meio da sua família que você é um cristão, o que é que as pessoas dizem? Nós precisamos ser cristãos, de forma que as pessoas que nos olhem, que convivam conosco, percebam os frutos de um cristianismo. Que quando eu disser assim para o meu amigo do trabalho, olha, você precisa conhecer a Jesus, ele olhe para mim e diga, você já conhece? E aí eu digo, conheço. Aí ele diga para mim assim, bem que eu percebi que você era diferente. Ou ele vai dizer para mim assim, você conhece? Tem certeza que você conhece? Eu digo, não, sim, eu conheço, eu sirvo a Ele, é Ele que dirige a minha vida. Ele vai dizer, então, não, obrigado, eu não quero conhecer Jesus. Ele deu uma estragada na sua vida. Porque eu conheço pessoas que dizem não querer ir na igreja porque a referência de cristão para ele é o vizinho, e o vizinho é terrível. Porque a referência de cristão para ele é o fulano, é o pai que não é bom. Então penso, irmãos, que na minha vida, esse impacto que Cristo causa no meu nascimento, no meu novo nascimento, e à medida que eu vou crescendo espiritualmente, tem que produzir frutos que façam com que as pessoas procurem Cristo. Para você não achar que eu estou aqui apenas fazendo um discurso do que eu acho ou do que eu penso, deixa eu citar para você um texto bíblico, João, capítulo de número 14. Capítulo 4, perdão. Uma mulher vai se encontrar com Jesus, ou Jesus vai se encontrar com uma mulher, num poço que pertence à herdade de Jacó, a mulher samaritana. E aí ela tem um impacto. Jesus diz para ela que ela precisa beber da água que só Jesus tem para dar. Jesus mostra para ela, se revela a ela, ela entende naquele momento o evangelho de forma simples, impactante. Essa mulher volta para sua casa. Quem era essa mulher? Antes disso, essa mulher era uma mulher de fama duvidosa,
porque ela estava já num sexto relacionamento, que não era um relacionamento conjugal lícito. Essa mulher certamente tinha uma fama, essa mulher era uma mulher que não se comunicava com os outros porque tinha vergonha da sua vida pregressa, essa mulher era uma mulher que escolhia horários de isolamento para ir buscar água num lugar de movimento, mas ela ia num horário para não estar com ninguém, certamente sofria a pressão do seu passado e do seu presente, por isso ela se isolava de todo mundo, por isso ela não se relacionava com as pessoas, por isso ela não falava com ninguém. Mas quando essa mulher se encontra com Cristo e ela é impactada pela verdade do reino de Deus, essa mulher volta para sua aldeia e ela volta tão impactada, e ela volta falando de Jesus com uma paixão, acredito eu, tão grande, e ela volta tão transformada, que quando olham para ela, não veem nela aquela mulher de fama duvidosa, e sim uma mulher que agora tem um olhar diferente, uma postura diferente, fala de forma diferente, não tem mais aqueles complexos, ou se tem esses complexos, ela está tratando, isso está sendo tratado dentro dela, porque o que ela vive agora é uma outra realidade, o mundo, a visão de mundo dela foi mudada, porque agora ela entendeu quem é Deus, e isso muda completamente a visão de uma pessoa, e ela é tão empolgada na sua comunidade, que todos, diz a Bíblia, do seu bairro, todos da sua região, da sua aldeia, querem saber o que aconteceu com essa mulher. O que aconteceu com essa mulher? E todos descem para ouvir Jesus, e ouvem Jesus, e são impactados pelo que Jesus diz, e depois eles fazem questão de dizer a essa mulher, mulher, nós vimos até aqui por causa do que você disse. Mas agora nós vamos seguir a Jesus pelas convicções que nós temos, porque nós o ouvimos. Então o que leva os homens de Samaria, no capítulo de número 4 de João, até Jesus, é o testemunho daquela mulher. É a vida daquela mulher, é o impacto que Cristo fez na vida daquela mulher. Ô irmão, já pensou que maravilha? As pessoas vindo aqui nessa igreja, e aí eu perguntando para as pessoas, dizendo assim, meu irmão, quem convidou o irmão para vir aqui? É a primeira vez que você vem? É, pastor, eu vim porque o meu vizinho está vindo aqui e de repente ele mudou. Pastor, eu estou vindo aqui porque já tem 3 meses que eu não ouço um grito, uma briga e não vejo uma panela voando da casa do meu vizinho. Que era todo dia. Porque, pastor, eu estou vindo aqui, sabe por quê? Porque nunca mais eu ouvi o pancadão na casa do meu vizinho. E agora eu vejo o meu vizinho sendo educado, cordial, amoroso, porque os filhos do meu vizinho eram revoltados contra o pai, mas agora eles falam com o amor do pai, porque eles viram transformação. Então a gente vê aqui na igreja, pastor, para saber o que está acontecendo, que você está dando para esses caras tomar. Porque está acontecendo uma mudança. É isso que acontece lá em Samaria. Esse povo desce porque essa mulher produziu frutos. Essa mulher não virou pastora, gente. Ela não virou apóstola, ela não virou bispa, ela apenas virou uma mulher cristã que agora produz frutos. E onde ela passa, as pessoas vão olhar para ela e vão dizer, ela não é mais a mesma mulher. Tem alguma coisa diferente nessa mulher. Ela fala diferente, ela se porta diferente, ela foi impactada. Então ela produziu. Então esse é o ciclo da vida. E me parece que esse é o ciclo que alguns irmãos aqui, que vivia entre os judeus convertidos, não estavam vivendo. E a colocação aqui do autor é exatamente essa. Tem mais, só que não pode ser dado agora. Eu leio essa frase como uma frase de frustração, de quem diz assim, olha, Deus tem tanta coisa, e tem tanta profundidade, mas vocês não podem ouvir. Se você me perguntar, pastor, defina melhor o que é ser uma criança espiritual. Eu acho que o autor aos Hebreus concorda com os pensamentos de Paulo, e Paulo vai apresentar em alguns textos bíblicos, tais qual 1 Coríntios capítulo de número 3, o que é ser uma criança espiritual. Quando os irmãos lá de Corinto estão brigando, Paulo escreve a carta repreendendo eles e dizendo, olha, havendo entre vocês divisões,
havendo entre vocês ciúmes, contendas, havendo entre vocês essas coisas, e aí eu disse aqui hoje de manhã que Paulo não conhecia a linguagem adolescente de 2015, porque senão ele diria, havendo entre vocês mimimi, não sois, porventura, carnais, crianças espirituais, tendo que tomar leite. Então, o que é ser uma criança? De acordo com a teologia paulina. De acordo com a teologia paulina, o que não vai diferenciar muito da carta aos Hebreus, ser criança é ser partidarista, por exemplo. Estar dentro da igreja pensando denominacionalmente, ou estar dentro da igreja pensando de forma polarizada, eu gosto mais disso ou daquilo, não tendo maturidade para conviver com diferenças. Somos diferentes, irmãos, e graças a Deus por isso. Eu sempre fico imaginando uma igreja cheia de Fábio como eu, não de Fábio, outras pessoas chamadas Fábios como nós temos aqui, mas de pessoas igual a mim em tudo. Eu acho que seria uma igreja muito chata. Eu penso que seria uma igreja muito chata. Assim como eu penso que se a Débora fosse igualzinha a mim, o meu casamento seria insuportável. Eu não conseguiria ser casado comigo. Porque eu preciso de alguém que seja um contraponto. Porque eu preciso de pessoas que me ajudem a crescer, pessoas que sejam diferentes, porque como o ferro afia o ferro, assim o seu irmão vai aperfeiçoando o seu irmão, diz a palavra. Então é necessário sermos diferentes. E quando somos diferentes, temos que aprender a aceitar e respeitar as diferenças que temos entre nós. Então Paulo vai dizer lá em Coríntios, dizendo, olha, um vai dizer eu sou de Paulo, e eu estou certo. O outro vai dizer, não, eu sou de Apolo, e eu estou certo. Se vocês ficam brigando por causa de Paulo e de Apolo, vocês não são porventura crianças? Ou não são porventura carnais? Porque não existe alguém acima de Paulo. A morte de Cristo e a sua ressurreição e o que Deus fez na minha e na sua vida não está muito acima de Paulo, muito acima de Apolo ou acima de outras coisas, ou usando a frase que se tornou um jargão no meio evangélico, o que nos une é maior do que o que nos separa. As nossas diferenças culturais, econômicas, sociais se tornam pequenas diante da grandeza da cruz. O que faz com que, se nós discutirmos por questões como essas, sejamos vistos como crianças. Lá no capítulo de número 3, Paulo ainda vai falar de ciúmes. Vai falar lá no capítulo 3, em Efésios, o próprio apóstolo Paulo, Efésios capítulo de número 4, versículo 14, Paulo vai dizer que nós temos que tomar cuidado e ser levados ao amadurecimento para não sermos crianças e como crianças ser levados a qualquer vento de doutrina. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 14. O que é criança na concepção de Paulo? Criança é o instável. Criança é aquele que é manipulável. Criança é aquele que vai com qualquer um. E aí Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 14 de Efésios, que crianças ou crianças espirituais são aqueles que são levados por qualquer vento de doutrina. Então, de repente, surgiu a nova moda evangélica no meio gospel, a nova unção. Aí todo mundo... Não, agora esse é o momento, essa é a onda do momento. Eu tenho que ter estabilidade espiritual. Eu tenho que saber em quem eu tenho crido. Eu tenho que ter conhecimento para que eu não seja levado a qualquer vento de doutrina. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai dizer o seguinte para nós: ainda que eu mesmo, apóstolo Paulo, ou ainda um anjo apareça diante de vocês pregando outro evangelho que não esse que temos ensinado a vocês, considere como maldito. Não importa se esse evangelho ele dá resultados ou não, se esse evangelho ele está na moda ou não, se é outro, não aceite. Quem são as crianças de acordo com o apóstolo Paulo? São aqueles que são manipuláveis, aqueles que são levados a qualquer vento de doutrina. Eu olho para a Bíblia e consigo entender que às vezes é possível alguém caminhar com Cristo, porque nós não estamos falando aqui de não crentes, irmãos. Nós estamos falando de crianças, mas que são crentes. O autor aos Hebreus ele não está escrevendo para ímpios, ele está escrevendo para crente.
Ele está dizendo, olha, irmãos, vocês, irmãos, tem coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas ainda não é tempo, ainda não é hora e tal, vocês precisam ser aperfeiçoados, ou seja, levados à maturidade. E aí eu me lembrei de um camarada na Bíblia, que é o nosso irmão Filipe. Filipe participou do melhor seminário teológico que um homem pode participar, o seminário de Jesus. Ele andou 3 anos com Jesus, lado a lado, comeu, dormiu, andou, viu milagres, ouviu todos os sermões de Jesus, orou junto com Jesus. E aí, após 3 anos com Jesus, Filipe se aproxima de Jesus. Jesus faz um discurso dizendo que agora é hora de ir para o Pai, que o tempo está chegado e que onde Jesus vai os discípulos não podem ir naquele momento. E aí Filipe ergue a mão na classe dos discípulos e diz, Senhor, posso fazer um pedido para o Senhor? E aí Jesus, peça a Filipe. O Senhor pode promover uma conferência divina entre a gente e o Pai? Porque a gente quer ver Deus, a gente quer conhecer Deus, a gente quer falar com Deus. Aí Jesus olha para Filipe e diz para Filipe, Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e ainda não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí eu fico pensando, irmãos, como é que pode? O cara caminhar 3 anos com o próprio Deus. 3 anos com o próprio Deus. E ser tão infantil a ponto de perguntar para Deus se Deus pode mostrar Deus. Como é que pode? Pode talvez pelos mesmos motivos que os nossos irmãos judeus convertidos aqui. Porque há uma influência que me impede de amadurecer. Que influência é essa? É tudo que eu ouço. É tudo que eu vivi antes da fé. Nós aqui, a maior parte de nós, vivemos dentro de um contexto romano, de um cristianismo romano. Todos nós vivemos a influência do mundo atual, a pós-modernidade. Se é que ainda pode ser considerado pós-modernidade, talvez já tenha ficado para trás até a pós-modernidade. Nós vivemos sobre influências que fazem com que nós olhemos para Cristo com óculos que não são os óculos de Deus. E aí quando eu olho para Cristo, eu corro o risco de olhar para Cristo com óculos da religião que eu vejo na televisão. E a religião que eu vejo na televisão, eu não preciso amar um drogado, abraçar um drogado, pagar uma casa de recuperação para o drogado, caminhar de mão dada com ele, chorar com ele. A religião que eu vejo na televisão, basta apenas eu fazer uma oração da fé e mandar o cara embora. Talvez eu leia a Bíblia com os óculos da religião que eu vejo, que eu não tenho problema, e quando eu tenho problema, eu balanço a varinha mágica, eu digo sim, sim, salamim, e Jesus dá um jeito para mim. E a coisa acontece. Mas a vida não é assim. E pensando nisso, eu pergunto para você, irmão, o que é milagre? O que é milagre? O que é viver Deus? Porque eu tenho para mim que a criança é aquele que sempre que acorda assustado de manhã ou durante a noite, com medo de que o bicho-papão esteja debaixo de sua cama, ele é aquele que grita para o pai, pai, vem, e o pai acorda e vai lá e diz, não, não tem nada aqui, acende a luz e tal. É aquela criança que acorda assustada, vendo um vulto na parede, e aí diz, pai, tem um monstro no meu quarto, aí o pai acende a luz e tira a toalha do lugar e diz, é só a toalha pendurada que está fazendo sombra. Aí apaga a luz de novo, está vendo? Era só a toalha, põe a toalha de novo, a sombra está vendo? É só a toalha. E o pai mostra que não existe bicho nenhum. E que essa criança, um dia, ela precisa crescer, e quando ela ver um vulto, ela simplesmente levantar e tirar a toalha. Ou ela simplesmente dizer para ela mesma, eu não preciso ter medo porque embaixo da minha cama não tem bicho-papão nenhum. Porque ela precisa crescer. E eu penso que andar com Deus e crescer é perceber que nós vivemos constantemente na presença de um Deus e que viver na presença de um Deus como nosso Deus é um milagre diário. Que isso é um milagre diário.
Que eu não preciso, como criança, sempre estar pedindo para o meu pai me provar que ele está comigo. Eu não preciso todos os dias dizer, pai, o senhor está aí? Como meus filhos, quando eram pequenos, eles iam, eu disse, pega alguma coisa lá na cozinha, aí, eu não sei se seus filhos faziam isso, eles iam cantando, eles iam, oh, pai, porque ele está se sentindo com medo lá na cozinha, então ele quer ouvir a sua voz para saber que você está com ele. Então, enquanto ele vai dizer, pai, estou aqui, oi filho, o que é? Não, nada não, pai, estou aqui, porque ele quer ter essa certeza. Agora que nós crescemos espiritualmente, eu sei que ele está comigo. Eu não preciso mais ficar perguntando para ele se ele está ou não, eu tenho que ter essa convicção de que aconteça o que acontecer, ele está comigo. E aí alguém diz assim para mim, pastor, sabe o que eu queria? Eu queria ser como Moisés. Por quê? Ah, pastor, Moisés é que viveu experiência com Deus. Moisés estava lá no monte, aí de repente ele disse, Deus, eu quero ver a tua face. Aí Deus passou atrás da rocha, lá na fenda da rocha, Moisés estando de costas, viu a glória de Deus, mesmo que de costas, mas viu alguma coisa especial aconteceu. Moisés é que viveu experiência com Deus. Não, irmãos, Moisés viveu um tempo onde o povo era tão infantil que Deus não podia se manifestar a eles. E o que Moisés viu foi apenas uma pequena manifestação. Eu acho que se Moisés, irmãos, fosse transportado para os dias de hoje, se Moisés fosse, se lá no tempo de Moisés abrisse uma janela no tempo e Moisés me visse aqui hoje, Moisés ia perguntar para mim assim, pastor, o que é que você tem na sua mão? Eu ia dizer, a Bíblia. Ele ia me perguntar, o que é Bíblia? Eu diria para ele, Moisés, Bíblia são 106 livros ditados pelo próprio Deus. Moisés vai dizer, e existe isso? Vocês têm um livro que Deus ditou para vocês, Deus ditou para mim algumas poucas palavras, e vocês têm um livro vocês têm um livro que é um conjunto de 66 livros, vocês têm um milagre na mão de vocês. Aí Moisés diria para mim, e o que vocês fazem? Vocês leem esse livro todos os dias, vocês beijam esse livro, vocês andam com ele debaixo do braço? E eu diria, não, Moisés, tem gente que nem pega ele durante a semana. Não, mas é o livro de Deus, este livro Deus ditou, eu ouvia poucas palavras de Deus e o meu coração se encheu, e vocês têm 666 livros ditados pelo próprio Deus, e vocês não amam isso. Eu diria para ele, Moisés, você vê o mundo que a gente está, cara. Você vê como a coisa mudou, velho. Moisés diria, eu ouvi você falando um negócio de Deus, Espírito de Deus, o que é isso? E o que vocês entendem de Espírito de Deus? Eu diria para Moisés, Jesus morreu na cruz, Ele é o Filho de Deus. Sabe quando você tinha uma expectativa da vinda de um Messias? Então Ele veio, Moisés, e Ele andou entre nós, o próprio Deus encarnou e andou entre nós. E Moisés, eu lhe digo mais, este Deus, quando Ele foi, Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, que é Deus, e Ele estará com vocês todos os dias, e Ele habitará em vós. Moisés iria dizer, eu não acredito. O Espírito de Deus habita dentro de vocês, eu só vi Ele pela fenda da rocha de passagem, eu não consegui nem vê-lo, e Ele mora dentro de vocês. Talvez Moisés diria, que inveja de vocês. Que inveja de vocês. Irmãos, você tem ideia do que eu estou lhe dizendo? Que você tem um livro ditado por Deus, que você pode ler, e que isso é um grande milagre, que olhar para este livro e perguntar para Deus, que eu não preciso necessariamente mais correr e perguntar, que quando hoje, nos dias atuais, que eu cresci, eu não ligo para minha mãe quando eu tenho que tomar uma decisão. Eu cresci, irmão. Eu não preciso mais ligar para minha mãe e dizer, mãe, eu estou pensando em ir no jogo de basquete dos meninos amanhã à tarde, porque eles vão disputar um campeonato. O que a senhora acha? Mãe, tem uma mulher dando em cima de mim. Eu sou casado com a Débora há 17 anos. O que a senhora acha que eu devo fazer? Ô mãe, estão me oferecendo aí um negócio meio estranho, parece que é de eu colocar uns negócios, uns pacotes meio branco dentro de umas malas e viajar para a Colômbia. O que a senhora acha que eu tenho que fazer?
Eu não preciso, irmãos, a minha mãe me ensinou. A minha mãe me deu diretrizes na vida e disse, você está sendo criado para ser um homem. Então hoje, quando eu preciso tomar uma decisão, eu não ligo para minha mãe e dizer, mãe, o que a senhora acha? Eu simplesmente trago à minha memória o que a minha mãe me ensinou. Então hoje, eu tenho um livro que é uma carta de amor de Deus para mim. Uma bússola para dirigir minha vida, um GPS para me guiar. E aí eu tenho que saber exatamente o que Deus me disse. E eu não preciso mais Deus se manifestando no monte, ou Deus se manifestando nas nuvens para me dizer, quando eu digo assim na minha oração, Deus, qual é a sua vontade? Deus poderia dizer, filho, minha primeira vontade é que você leia o livro que eu te dei. Essa é a minha primeira vontade. Essa é a minha primeira vontade. Começa por aí. Começa lendo o livro que eu te dei, porque aí estará a direção para toda a sua vida. Então, irmãos, eu penso que nós somos privilegiados e que há muita coisa que Deus quer manifestar nas nossas vidas. Que há muita coisa que Deus quer nos usar para fazer. Tem muita coisa que Deus quer nos revelar e que Deus está esperando que nós cresçamos, que nós entendamos. Porque enquanto nós ainda estivermos perguntando, onde é que será que Deus vai me abençoar mais? Qual é o horário que é mais fácil falar com Deus? É de madrugada? Deus me abençoa mais no monte ou Deus me abençoa mais na escola de discípulos? Enquanto eu estiver pensando essas coisas, será que Deus me abençoa se eu fizer isso? Enquanto eu ainda perguntar, enquanto ainda a minha preocupação é, dízimo é da lei ou é da graça? A gente é salvo por isso ou por aquilo? Se a gente cantar de pé ou sentado, Deus recebe mais rápido? Faltar no domingo na igreja é pecado? Sabe, essas coisas que a gente diz, espera aí, isso é pergunta para a classe das crianças. Porque você, meu irmão, adulto, eu acho que você já viveu o suficiente na comunidade ou na fé para dizer assim, eu sei o que é ser igreja. E se você ainda não sabe, está na hora de aprender o que é ser igreja. Ou seja, está na hora de crescer. Está na hora de crescer. Porque à medida que eu cresço, irmãos, o meu relacionamento se torna mais profundo. Houve um tempo no meu relacionamento com a Débora que era um relacionamento de início. Havia um sentimento ou uma paixão de início que à medida que nós fomos nos conhecendo e que nós fomos nos aproximando mais, isso foi se tornando mais maduro. E quando isso se tornou mais maduro, algumas coisas deixaram de existir. Brigas por causa de bobeira deixaram de existir. Ciúmes banais deixaram de existir. Incertezas, dúvidas, essas coisas deixaram de existir, porque agora o nosso relacionamento é um relacionamento maduro. Um relacionamento maduro. Antes, tinha toda a imaturidade de um início de um namoro, de não conhecer bem. Penso que quando o meu relacionamento com Cristo caminha para uma maturidade, isso deve me levar a um outro nível, irmão. Isso deve me levar a experiências maiores. E quando eu falo de experiências maiores, irmãos, eu não estou falando de experiências, embora elas acontecem, pode acontecer no tempo devido, na hora certa, para coisas certas, mas eu não estou falando de experiências místicas. Eu estou falando de experiência com Deus, sem a aparência mística, às vezes com e às vezes sem. Quer ver uma coisa? Os discípulos comeram pães multiplicados. Certo? Quantas vezes? 2 vezes. Jesus orou, multiplicou em uma ocasião pães e peixes, eles comeram. Em outra ocasião, Jesus orou, multiplicou pães e peixes e eles comeram. Ok? Alguém poderia dizer, está vendo, pastor? É disso que eu estou falando. É esse tipo de milagre, esse tipo de experiência que eu preciso viver com Deus. Mas você precisa para entender Deus? Para confiar em Deus? Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Em 3 anos e pouco, quantas vezes os discípulos comeram pães? Porque eu não acredito que eles só comeram pães 2 vezes na vida e jejuaram o restante dos dias. Eles comeram pães todos os dias e 2 vezes foi de forma milagrosa. Milagrosa, esse milagre de uma visão aparente.
Mas eu penso que todos os dias eles oravam dizendo: Pai nosso que estás no céu, o pão de cada dia nos dai hoje. Se o pão multiplicado foi Deus quem deu o pão nosso de cada dia que eles oravam? Quem deu? Não foi Deus? Então esse pão nosso de cada dia não é também um milagre vindo de Deus? Então eu não sou abençoado pela presença de Deus todos os dias, por cada vez que eu tenho pão na minha mesa e eu olho, eu digo, isso é um milagre de Deus, isso é a bondade de Deus se manifestando, ou eu só vou enxergar Deus quando acontecer um grande milagre? Ou todos os dias eu vivo o milagre da presença de Deus? Quando é que eu terei uma conferência com Deus? De acordo com Filipe, talvez a ideia dele é que o céu se abrisse, as folhinhas do monte acendessem, e aí uma voz viesse do céu dizendo, lá, uma voz a lá Cid Moreira, né? Filipe, tem uma mensagem para você, e quero lhe dizer que essa mensagem é fantástica. Talvez essa era a expectativa de Filipe, e aí Jesus desconstrói isso e diz: Filipe, você quer ouvir Deus? Você está ouvindo. Todos os dias, Filipe, eu falo com você. Aí eu fico pensando, às vezes, alguém diz assim: pastor, eu vou em tal lugar porque eu preciso ter um encontro com Deus. E quem é o Espírito Santo? E quem é o Espírito Santo? Para que eu vá a algum lugar ter um encontro com Deus. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que não vai haver momentos especiais na nossa vida que nós teremos impactos. Deus faz essas coisas, eu sei que faz. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa vida, ela não deve ser pautada pelo ocasional, e sim pelo diário, ou pelo ordinário. E o ordinário deve ser visto como manifestação de Deus. Se eu não conseguir ver Deus na atuação na minha vida diária, eu não vou conseguir reconhecê-lo na manifestação esporádica. Eu só consigo vê-lo na manifestação esporádica quando eu o conheço no dia a dia, porque eu não sou enganado por nenhuma manifestação, porque eu conheço a Deus. Então eu estou com Deus, assim como Filipe estava com Jesus, porque o Espírito Santo está em mim. Digo mais, eu estou mais com Deus do que o próprio Filipe, porque o Filipe tinha Deus ao seu lado. Nós somos morada do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele estará conosco e ele habitará em nós. E aí, irmãos, eu resumiria dizendo que ser um cristão maduro é um cristão que passou pelo novo nascimento. É um cristão que está se deixando moldar para o crescimento. Está crescendo. E quando é que eu cresço, irmão? Eu cresço quando eu estou com gente mais velha que eu. Como é que a criança aprende a falar? Ouvindo quem sabe falar, falando. É convivendo. O convívio com gente sadia me tornará sadio. O convívio com gente madura me tornará maduro. E aí eu vou crescendo. Quando é que eu cresço? Quando eu me relaciono com a comunidade. Quando eu abandono as coisas de criança. Quando eu deixo de ser menino, olhando para as coisas como se elas fossem fundamentais para a minha vida, como se qualquer coisa na comunidade me afetasse. E olhando apenas para Cristo, autor e consumador da fé, e entendendo que os meus irmãos que estão comigo são pessoas que também precisam crescer, e que eu erro assim como eles erram também, e que juntos nós podemos nos tornar adultos na fé. E em última instância, quando eu começo a produzir. E a minha pergunta final para você é: o que você tem produzido para Cristo? Para Cristo. Que você possa dizer: isso é fruto do meu caminhar com Cristo. Isso é fruto do meu caminhar com Cristo. Quando alguém diz assim: cara, que bacana isso que você fez. Será que isso você pode dizer: isso é fruto do meu caminhar com Cristo? Eu sei que isso não vem de mim. Eu sei que isso não é nato. Eu sei que isso não foi a educação que os meus pais me deram.
mas isso vem de Deus, é a interferência de Deus na minha vida. O que faço, da forma que ajo, da forma que eu me porto, as respostas que eu dou ao mundo, as respostas que eu dou ao meu sofrimento, irmãos. Quando eu dou respostas de um cristão maduro, eu gosto de perceber às vezes essa diferença, irmãos, e isso se percebe nos extremos. Quando eu vou, por exemplo, no velório de um cristão maduro, que perdeu seu papai, que perdeu a sua mamãe, que perdeu um ente querido e que está sofrendo de verdade. Mas a sua postura diante daquele sofrimento é: eu sei em quem tenho crido. Olha só que coisa interessante, a posição do nosso irmão Jó, diante do sofrimento. Um cristão maduro, a sua esposa talvez, fazendo essa analogia, uma cristã infantil, diz: por que você não amaldiçoa Deus e morre? Porque talvez a concepção dela, Deus é bom quando Ele nos abençoa. Se Ele não nos abençoa é porque estamos em pecado. Se Ele não nos abençoa é porque Ele está nos punindo. Se Ele não nos abençoa é porque nós não demos a oferta certa, é porque nós não fizemos a corrente certa ou a campanha certa. Então Deus está chateado conosco porque a concepção de Deus dela é a concepção pagã. Aí Jó, um cristão maduro, diz: Deus sabe o que faz. Estando eu na bênção, Ele estava comigo. Estando eu na prova, Ele está comigo. Ele é Deus, Ele dá, Ele tira. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém me perguntou assim: pastor, o senhor não acha que a igreja cristã, ela precisava ser mais ousada? Ela precisava ter mais fé? Ela precisava fazer mais? Eu disse: qual é o parâmetro? Ele disse: pastor, quando a gente vê um feiticeiro, o camarada vai lá e vê milagre no feiticeiro. Ele vai para a casa de feitiçaria e ele vê milagre lá no feiticeiro. Mas às vezes quando ele vem na igreja, o que ele vê é um pastorzinho com um discurso e não vê milagre, e não vê ação. Então a gente tem que fazer milagre para poder combater o feiticeiro. E o argumento, confesso a vocês que a princípio me balançou. Mas depois eu tive um discernimento na mesma hora e falei para ele: vem cá, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. O Deus do feiticeiro obedece o feiticeiro. Então o feiticeiro diz assim para os seus guias, seus sei lá que seja isso, ele diz: olha, eu te pago uma oferenda na cachoeira e você mata o marido dela. Eu te ofereço uma oferenda na cachoeira e você traz o marido dela de volta em 3 dias. Porque o Deus, suposto Deus do feiticeiro, é manipulável, é vendável, é um Deus que se submete à vontade humana e faz quando o homem manda. O nosso Deus é soberano e não se agenda para um Deus soberano fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Um Deus soberano faz o que Ele quer, a hora que Ele quiser. Por isso eu não consigo programar. Por isso eu não consigo dizer a você assim: eu quero e Deus vai fazer. Porque Deus pode estar olhando do céu e dizendo para mim: você quer, e vai ficar querendo e deixa de ser besta. Porque não tem nada a ver com o seu querer. Porque eu não tenho obrigação nenhuma. Você não manda em mim. Você é servo. O Senhor aqui da história sou eu. E aí eu não vou conseguir produzir. E aí eu posso fazer 1000 promessas e nenhuma delas acontecer. Porque o feiticeiro pode manipular o seu Deus. O nosso Deus não é manipulável. Ele é soberano. Ele faz, irmãos, eu sei que faz, porque nós somos frutos disso. Nós que estamos aqui somos frutos de milagres de Deus. Então Ele faz, mas Ele faz dentro do cronograma dEle, Ele faz pelos motivos dEle, Ele faz para a glória dEle, Ele faz no tempo dEle, e isso não pode ser previsto por mim e por você, e vez ou outra Ele nos diz antecipadamente o que Ele quer fazer. Vez ou outra Ele nos anuncia antecipadamente algum milagre que Ele queira fazer, mas Ele é soberano. E a minha maturidade me leva a querer ou a crer em Deus, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, saber que Deus está comigo e que a minha resposta para os meus problemas deve ser com base nisso. Ele está comigo. Eu usaria até a analogia aqui, irmãos, para dizer o seguinte: hoje, como adulto,
eu não preciso mais que a minha mãe pegue na minha mão para atravessar a rua. Mas eu lembro do que ela disse: filho, olhe para os dois lados. Então eu não preciso mais que ela segure na minha mão para que eu atravesse a rua. Mas quando eu vou atravessar a rua, automaticamente eu a obedeço, porque eu sigo o que ela me ensinou e eu olho para os dois lados. Não porque ela está do meu lado dizendo, olha a rua, e sim porque eu sigo o que ela ensinou. Sejamos guiados pela palavra de Deus, pela orientação de Deus, porque Ele nos deu a sua palavra, Ele nos orienta, e ser um cristão maduro é ter nascido, é crescer e agora frutificar, vivendo com base nas Escrituras. E as Escrituras nos garantem, irmãos, que o Espírito do Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.